Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Já temos entre nós a doutora Graça Freitas e a doutora Ana Matos Pires. Vamos então dar início à nossa reunião. Como sabem, estamos numa fase da especialidade da proposta de lei da saúde mental e portanto, os grupos parlamentares requereram várias audições. E é nesse contexto que estão, e muito obrigada desde já pelo vosso contributo e pela disponibilidade de estarem aqui. Sei que têm vidas muito preenchidas e é sempre difícil, mas para nós também é muito importante podermos ouvir o vosso contributo nesta proposta de lei. E passava desde já a palavra à doutora Graça Freitas. Como sabe, recebeu com certeza a nossa grelha. São 10 minutos para uma intervenção inicial e depois entramos mais em debate com os grupos parlamentares, que também é uma fase interessante. As doutoras terão depois a oportunidade de responder e é assim que temos feito, mas obviamente, se for preciso alguma tolerância, por favor, digam. Faz favor. Muito obrigado. Faz. Só pedir desculpa antecipadamente, como tenho ao mesmo tempo daqui a 10 minutos. Exato. Muito obrigada. É, como eu dizia, de facto, mesmo a esta hora temos várias reuniões. Faz favor, doutora. Ok, muito obrigada. Também, antes de mais, doutora, deixe-me dizer-lhe que estas reuniões são gravadas e, portanto, penso que porque também serve depois para o nosso arquivo e até para o nosso trabalho seguinte. Faz favor. Bem, muito obrigada, muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, muito obrigada, senhora deputada Antónia Almeida Santos. Eu vou tentar, porque esta não é a minha área de especialidade, mas farei o meu melhor, uma vez que tenho acompanhado ao longo dos anos, enfim, os trabalhos que levaram a esta proposta de lei. Como sabem, o Programa da Saúde Mental, com o professor Miguel Xavier, antes com o Dr. Álvaro Carvalho, esteve sediado na Direção-Geral da Saúde e eu fui sempre acompanhando os trabalhos e, portanto, considero-me honrada por estar aqui a poder falar de um tema que fui acompanhando ao longo do tempo e dizendo desde já que não é, de facto, a minha área de especialidade e que estava muito bem rodeada por pessoas altamente qualificadas para o fazerem, quer o Álvaro Carvalho, quer o Miguel Xavier, quer o Lauschner, portanto, todas as pessoas que nos acompanharam ao longo do tempo. De qualquer maneira, vou então dar a minha opinião sobre a proposta de lei e começo por dizer que, como todos sabem, portanto, esta proposta de lei surge na sequência de duas considerações muito importantes. A primeira delas foi, de facto, uma grande evolução a nível mundial na capacidade clínica de prestar cuidados a pessoas com patologia mental, com problemas de saúde mental. Portanto, de facto, houve uma evolução enorme nas nossas capacidades de acompanhamento clínico, de prestação de cuidados a estas pessoas. A segunda questão tem a ver com o alinhamento de Portugal no contexto internacional. Portanto, nós tínhamos e temos compromissos a nível internacional, nomeadamente com a Organização Mundial da Saúde, com o Conselho da Europa, com instituições da União Europeia e com outras, que nos, não digo obrigavam, mas quase que obrigavam a evoluir no sentido, de facto, de garantir que os direitos humanos das pessoas com doença mental são, de facto, respeitados. E se isto é verdade para as pessoas com doença mental no geral, é ainda mais verdade para as pessoas com doença mental grave. E, portanto, duas grandes preocupações, uma acompanhar a evolução clínica e a capacidade que temos de cuidar destas pessoas, a segunda alinhar-nos com a Europa e com as instituições de referência, sobretudo para a defesa dos direitos humanos.
Como sabem, este processo de reforma é um processo longo, muito refletido. Já aqui falei de algumas pessoas que foram importantíssimas nesta reflexão e, obviamente, também a doutora Ana Matos Pires, que tem há muitos anos acompanhado os trabalhos, e já em 2021, portanto, é publicado um decreto-lei que tem, de facto, um propósito diferente desta lei. O Decreto-Lei de 2021 tem a ver, sobretudo, com a organização e funcionamento dos serviços de saúde mental. Agora estamos na outra vertente, que é a da prestação de cuidados a pessoas portadoras de doença mental. E, portanto, por um lado, este Decreto-Lei vem fazer a arquitetura, digamos assim, e agora a nova proposta de lei tem a ver com a funcionalidade da prestação de cuidados a estas pessoas. E é neste segundo momento que surge, portanto, a necessidade de definir, fundamentar e, de facto, objetivar e criar objetivos para a política de saúde mental, volto a dizer, com destaque para a prestação de cuidados. E sempre esta prestação de cuidados numa ótica do respeito pela dignidade da pessoa humana. É isto que está escrito na lei. Eu até estou a transcrever para ser o mais fiel possível a uma linguagem com a qual eu concordo inteiramente, que subscrevo, que endosso, que não podia estar mais de acordo. Portanto, a respeito da dignidade da pessoa humana, pelos direitos fundamentais, pelo combate ao estigma, que de facto não é de sumenos em muitas circunstâncias, mas na circunstância das pessoas portadoras de problemas do foro mental, o estigma é grande, e pela garantia também de que estas pessoas que têm direitos, que têm valores, que têm capacidades, e as suas famílias serão ouvidas nos processos que têm a ver com o planeamento e com a prestação de cuidados. E, portanto, também dar, quer a estas pessoas, quer à sua envolvente familiar próxima, uma voz e uma presença quando se está a tratar da saúde. Volto a repetir que a proposta de lei pretende, de facto, apoiar e dar dignidade a pessoas que, pela sua situação clínica, precisam de apoio e atenção especial na defesa dos seus direitos. Eu creio que aqui estamos todos de acordo, e se eu pegar na frase inicial em que referi que é para todas as pessoas com doenças do foro mental, portadoras de doenças do foro mental, mas sobretudo para as situações graves, então ainda mais importante é garantir este apoio na defesa dos seus direitos, porque de facto as pessoas precisam desse apoio. E limitar ao máximo a ocorrência de abusos. A outra preocupação da lei é que não haja sobre estas pessoas qualquer tipo de abuso. Obviamente, já o referi, volto a referir, a contribuição para a minimização do estigma é também um objetivo importantíssimo. Eu vejo esta proposta de lei como outras que visam uma coisa importantíssima, e o nosso país, pertencendo, enfim, à região europeia, tem responsabilidades acrescidas, que é um grande objetivo, uma grande finalidade, que é, de facto, a proteção dos mais vulneráveis. Nós temos uma obrigação por proteger os mais pobres, os mais excluídos, os menos capazes de zelarem pelos seus direitos. E é nesta visão da proteção dos mais vulneráveis e, simultaneamente, da defesa dos direitos humanos que eu vejo esta lei, e que a vejo com muito bons olhos e, como vos digo, quase quem endossava, se fosse isso que me fosse pedido, e não é, apenas me é pedido que me pronuncie. Por outro lado, é uma lei que é pragmática, porque propõe, de facto, medidas de intervenção que são passíveis de ser aplicadas e objetiva conceitos que
conduzem a essa aplicação. Portanto, não é uma lei etérea, é uma lei concreta, com conceitos bem definidos, com propósitos bem definidos, e essa capacidade de transferir o que está na lei para o terreno e para a intervenção é, de facto, também uma virtude da lei. Acho que, nesse sentido, é uma lei que permite, de facto, equidade e justiça para melhorar a saúde de pessoas que carecem de um apoio especial na defesa, volto a dizer, de todos os seus direitos enquanto cidadãos. E, portanto, é isso, Sra. Presidente, que me ocorre dizer sobre esta lei, sendo que para perguntas na especialidade eu vim acompanhada de uma especialista e perdoem-me se não fui mais concreta, mas creio que resumo o meu sentimento em relação à lei, a minha percepção clínica, a minha percepção como médica, mas também a minha percepção, enfim, humanista sobre estas questões das populações mais vulneráveis, nas quais se incluem as pessoas portadoras de doença mental. Muito obrigada, foi muito esclarecedora, doutora, e é muito importante a sua opinião para nós. A deputada do Partido Socialista, a senhora deputada Anabela Rodrigues, faz favor. Começo por agradecer a presença da doutora Graça Freitas e da doutora Ana Matos Pires, a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje e esta exposição também que já nos fez à cabeça tão esclarecedora. Sabemos que o Programa da Saúde Mental já não se encontra na esfera de competências da Direção-Geral da Saúde, mas já esteve, e a doutora Graça Freitas está à frente da DGS desde janeiro de 2018, que coincide com o novo e o grande impulso dado ao Plano Nacional de Saúde Mental, que, como sabemos, esteve praticamente parado de 2011 a 2018. E a DGS integrou também o grupo de trabalho para a revisão da Lei da Saúde Mental, na pessoa do Dr. Miguel Xavier. Mas antes de continuar e aproveitando aqui a sua presença, não posso deixar de lhe agradecer tudo o que fez nos momentos mais difíceis que passamos com o Covid, porque efetivamente todos os portugueses reconhecem a sua dedicação, o seu empenho e que nos momentos mais difíceis e delicados, no mais grave desafio da saúde pública em décadas, esteve sempre presente e na linha da frente. O nosso muito obrigado. No caso em concreto da saúde mental, é certo que já antes do Covid-19 se falava em saúde mental, mas definitivamente a pandemia trouxe a saúde mental para o léxico comum das pessoas. E deu-lhe total destaque e importância e veio demonstrar que efetivamente a saúde mental deve ser encarada como uma das grandes prioridades nas políticas em saúde. Neste período foi determinante a abordagem estratégica à saúde mental e se houve área em que a resposta foi célere, foi esta, com a DGS a ter um papel importantíssimo, nomeadamente com a criação de normas sobre a abordagem aos doentes dos serviços de saúde mental, a divulgação de informação, como foi o caso do microsite especificamente dedicado à saúde mental. Portanto, é de reconhecer e louvar os esforços, a sensibilidade e o trabalho desempenhado nos últimos anos nesta área. Neste momento, na abordagem à saúde mental, temos um modelo bem diferente do que existia antes, com uma coordenação nacional que deixou a DGS e passou a estar integrada no Ministério da Saúde, tendo ainda sido criadas 5 coordenações regionais nas ARS, cada uma delas com poder executivo, envolvendo, no total, quase uma centena de pessoas. Um novo modelo de organização interna dos serviços de saúde mental e também a criação das equipas comunitárias multidisciplinares, promovendo a proximidade e a continuidade dos cuidados e ainda um PRR com 88 milhões que vem dar um impulso sem precedentes a esta área. 2 questões apenas. Como é que vê esta nova organização? Os fundamentos da política da saúde mental expressos nesta proposta de lei e esta nova abordagem na prestação dos cuidados. E nesta revisão da lei houve uma preocupação e uma maior atenção à revisão dos direitos e deveres da pessoa com necessidades de cuidados de saúde mental. E eu pergunto, a este nível, que aspectos destacaria, sendo que entre os direitos se consagra o direito a aceder a cuidados de saúde integrais de qualidade, desde a prevenção à reabilitação. Como é que vê a capacidade de aceder a esses cuidados de saúde mental e que, já agora, que medidas é que apontaria para melhorar? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Helga Correia, por favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial à doutora Graça Freitas e à doutora Ana Matos Pires por estarem aqui hoje. Aliás, esta é uma das audições a requerimento do grupo parlamentar do PSD e que, não obstante do Programa de Saúde Mental já não se encontrar na esfera da Direção-Geral da Saúde, como bem disse a Sra. Diretora, acompanhou este processo ao longo destes anos, relativamente aos programas de saúde mental, e também acompanhou todo aquele que é o processo da lei até à legislação que temos hoje. Agradecer desde já a sua exposição inicial e permita-me dizer aqui alguns comentários e também, naturalmente, fazer algumas questões. A senhora doutora, ao longo da sua intervenção, falou que esta evolução da Lei de Saúde da doença mental, que era fundamental, acima de tudo, para a questão da doença mental grave. Falou naturalmente aqui também da questão de algumas definições da atual lei. Se nós verificarmos a redação da lei que temos neste momento, no artigo 2, nas definições, apesar de falarmos de doença mental grave ao longo da lei, não há nas definições nem o que é o internamento involuntário, nem é o que é uma doença mental grave. E gostaria de vos ouvir a este propósito, se faz sentido ou não clarificar essa questão na legislação que nós estamos neste momento a discutir na especialidade. Referi naturalmente que esta nova lei pretende ser uma lei progressiva em termos de saúde mental, naturalmente que é uma lei de direitos humanos, liberdades e garantias, como já foi referido várias vezes aqui ao longo destas audições, mas reafirmar aquilo que o PSD tem dito, que não basta termos uma lei progressiva a este nível se não tivermos meios para que realmente esta lei tenha aplicação no terreno e chegue realmente a quem tem que chegar, que são às pessoas. E aqui a questão de, a senhora doutora falava na questão da transferência da lei para o terreno ser uma virtude. Se nós não tivermos os tais meios que eu refiro, não deixamos de ter uma lei que é boa, mas que está no papel, e referia há bocadinho a ser adotada na questão dos 88 milhões do PRR. Dizer que naturalmente concordamos com este princípio de aumentar, e é bom, não é? Termos aqui 88 milhões disponíveis do PRR para a reforma da saúde mental, mas aquilo que nós vamos assistindo no sistema, para já, entendemos que este valor ainda é insuficiente, porque se olharmos para aquilo que tem sido as listas de espera a nível da saúde mental no nosso país, e para concluir, Sra. Coordenadora, aquilo que nós assistimos no nosso país são listas intermináveis, e não basta ter uma bondosa lei, quando depois temos as pessoas no terreno a aguardar que esta aplicação realmente chegue a quem mais precisa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar de Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Doutora Graça Freitas, Doutora Ana Matos Pires, bem-vindas a esta comissão, e vamos falar então sobre a Lei de Saúde Mental. A Doutora Graça Freitas disse no princípio que esta lei não vai ser uma lei etérea e que vai trazer benefícios aos mais pobres, aos mais desprotegidos e aos mais vulneráveis, foi o que disse. Esperemos que assim seja, Doutora, porque sabemos que a Doutora está à frente da DGS desde 2018, mas quando chegou à DGS em 2018 tinha sido acabado de publicar um relatório de avaliação do Plano Nacional de Saúde Mental que tinha estado em vigor entre 2007 e 2016 e onde dizia que todas as medidas tinham ficado por implementar e, portanto, aí também temos uma lei que ficou etérea. Depois também podemos falar na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, cuja implementação devia ter avançado em 2011, depois foi adiada até 2018, quando a doutora tomou posse neste seu mandato, e também no presente esta rede de cuidados continuados em saúde mental está muito aquém daquilo que era desejável, apoia pouco mais do que 1000 pessoas. Também as medidas de desinstitucionalização para pessoas com doença mental crónica e sem suporte familiar, vivem há anos e anos, décadas, foi-nos aqui dito por várias personalidades neste grupo de trabalho, institucionalizados em hospitais psiquiátricos, também
continua por implementar, também continua a ser etérea. Existiram várias resoluções desta Assembleia, da Assembleia da República, que resultaram de petições que também não foram em nada consequentes. As medidas interseccionais de apoio à formação e ao emprego também não foram levadas a cabo. Falamos do cuidador informal, que muitos destes doentes mentais precisam de ter, também as medidas do cuidador informal não são aplicáveis aos familiares, apesar de existir um despacho que assim o diz, que assim o ditava, mas também esse nunca foi posto em prática. Portanto, doutora, de facto, nós queremos, desproteger os mais pobres, os mais vulneráveis e os mais desprotegidos, como diz a doutora, mas as leis até agora têm sido etéreas, exatamente para utilizar a palavra que disse. E a realidade em Portugal é dramática. Em Portugal existem 26% da população com 16 ou mais anos referiu o impacto negativo da pandemia. A pandemia foi como que o trampolim ou o gatilho para que todos nós parecêssemos despertos para a doença mental, mas o que é facto é que existem 700 mil portugueses com sintomas depressivos, e se formos ver os números antes da pandemia, 2019, Portugal tinha uma taxa de suicídio altíssima, que compara muito mal com o resto da Europa, ou seja, 9,5%, que equivale a 978 mortes por suicídio em 2019. Isto quer dizer que 81 pessoas por mês em 2019 se suicidaram, 2 por dia. Isto não foi suficiente para levantar o trampolim e o gatilho para a saúde mental. Porquê? Porque é que foi preciso a pandemia para virmos todos falar de saúde mental? Se calhar a doutora já deu a sua resposta, disse que estamos a ir ao encontro dos compromissos internacionais. Na nossa perspectiva, é muita pena que nós estejamos sempre a fazer leis de acordo com os compromissos internacionais, com aquilo que a OMS nos exige e com aquilo que as convenções internacionais nos pedem, mas olhamos pouco para a realidade do terreno. E a nosso ver, a minha pergunta é como é que a DGS, que vai até perder a tutela deste assunto, não sei se por incapacidade ou por incompetência ou por reorganização, em Portugal normalmente tem-se a sensação de que quando as coisas não funcionam... Desculpe. Vou terminar, Sra. Coordenadora, peço desculpa. Relativamente, quando as coisas não funcionam, tenta-se mudar tudo para que tudo fique na mesma, mas de facto vai perder a tutela. E como é que nós podemos garantir que uma coisa que tem funcionado tão mal até agora, que é a proteção dos mais pobres, dos mais desprotegidos e dos mais vulneráveis, para utilizar as suas palavras, seja realmente efetiva? Muito obrigado. Passo agora a palavra, não estando a Iniciativa Liberal, ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antônia Almeida Santos, Srs. Deputados. Cumprimentar a doutora Graça Freitas, cumprimentar a doutora Ana Matos Pires. É um gosto poder estar convosco e discutirmos estes temas que são muito pertinentes. Embora, a nosso entender, acho que é importante que centremos a discussão que temos em cima da mesa. Estamos, de facto, a falar da Lei da Saúde Mental, ainda que esta lei, na verdade, a sua designação não se traduz propriamente depois no desenvolvimento do articulado, porque não são de facto aquilo que muito se tem falado nas audições, que está em causa nesta lei, não são os recursos, não são os cuidados a prestar à pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental. Na verdade, aquilo que estamos a falar é de uma lei que para além de ter um enunciado de princípios que são consensuais, o fulcral desta lei, em nosso entender, é o chamado tratamento involuntário, no caso da anterior lei, da lei de 98, tratamento compulsivo. Há, de facto, aqui algumas alterações que importa salientar, nomeadamente o tratamento involuntário no contexto comunitário, que é algo que tem dimensão, mas desde logo nos sobressai aqui uma questão e uma dúvida. Sendo uma medida positiva, com a carência que existe de intervenção comunitária na área da saúde mental, não se pode isto traduzir, porque de facto o que a lei diz é que tem que se aplicar o tratamento que depois... que sobra, não é? Não vem dessas condições, resulta o quê? Poderá ou não resultar um aumento do tratamento hospitalar resultante da carência de cuidados comunitários. Uma das questões que se coloca e que me parece que seria importante era avaliar a própria lei que está em vigor ainda. Ou seja, neste momento,
o que é que necessidades, ou seja, o que é que tem ficado por fazer, o que é que não se tem conseguido implementar devido à lei atual que não corresponde, o que é que na lei atual não corresponde e deveria ser alterado. Essa avaliação não nos parece que tenha sido, pelo menos não se traduz, mas também aquilo que nós percebemos é que falta uma verdadeira política de emergência em saúde mental. Até porque, se nós hoje, a maior parte dos hospitais que têm internamentos em departamentos de saúde mental, não sei se têm vagas reservadas suficientes para poder dar resposta a um internamento desta natureza. Mas uma das preocupações que nós temos tem a ver com a questão relacionada com centrar-se o tratamento muito em questões de segurança, ou seja, quase que numa prevenção criminal e não tanto na deterioração das condições do estado da pessoa com doença mental. E nesse sentido, aquilo que nós vimos nesta lei é que esta lei está direcionada precisamente para esta questão, que é a privação da liberdade da pessoa não se tratar. E é, de facto, algo que nós entendemos que há aqui e tem havido, e já houve, eu vou mesmo terminar, já houve na anterior lei, agora também tem havido algumas apreciações relativamente à excessiva burocratização e judicialização desta lei. É ou não ultrapassado, essa situação agrava-se ou não se agrava com esta nova proposta que estamos em cima da mesa. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passava então agora, desde já, a palavra à doutora Graça Freitas, ou como me entender partilhar o tempo, para as respostas. Dispõe de 20 minutos. Faz favor. Muito obrigada pelas questões. Eu tenho... Obrigada. Senão a gravação não fica bem. Muito obrigada pelas questões que foram colocadas e, se me permitem, eu passaria à doutora Ana Matos Pires e depois, se fosse necessário no fim fazer algum tipo de esclarecimento, faria. E, portanto, aqui eu passaria a palavra à doutora Ana Matos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Graça Freitas. Boas tardes a todas e a todos. Estou, de facto, aqui enquanto psiquiatra e enquanto membro da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. Eu, se calhar, ia tentar responder pela ordem que foi apresentada. Bom, em relação às questões colocadas pela deputada Anabela Rodrigues, começar por dizer, e isto é dirigido a todos os senhores deputados, esta lei é uma lei de direitos humanos, não é a lei do internamento ou do tratamento involuntário. O tratamento involuntário é uma das partes da lei, mas esta lei é efetivamente uma lei sobre direitos humanos. É óbvio que haverá sempre, e por isso é que se está a fazer uma discussão alargada sobre a proposta de lei, haverá sempre um ou outro aspecto que poderá ser melhorado e as sugestões devem vir e devem ser aceitas, enfim, metidas em conta. Agora, efetivamente, é uma lei que modifica bastante a anterior lei, e respondendo também ao deputado João Dias, modifica bastante a anterior lei no que diz respeito exatamente aos direitos humanos, até porque a outra lei tem 20 anos e, portanto, houve, entretanto, modificações importantes nas legislações internacionais que Portugal está obrigado a acolher. Para além, um aspecto muito prático, um exemplo muito prático, o simples facto, na anterior lei, ainda em vigor, só se falar do tratamento compulsivo em regime de internamento e neste momento falar-se do tratamento involuntário, e as palavras contam, em regime de internamento e em regime ambulatório, é uma mudança que tecnicamente e em termos de direitos humanos muito importantes. Neste momento, se eu quiser, porque preciso, enquanto psiquiatra num contexto de um serviço de urgência, tratar compulsivamente uma pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha critérios de internamento, eu preciso interná-la primeiro para depois
passar a tratamento compulsivo no ambulatório. E isto é uma grande mudança. Eu posso tratar em ambulatório de uma maneira involuntária sem internar e, portanto, isso é uma das mudanças mais evidentes. Pronto, em termos práticos clínicos. Claro que medidas para melhorar a aplicabilidade desta lei é naturalmente aumentar de uma maneira muito significativa aquilo que são os recursos humanos em saúde mental no país. A saúde mental não se faz... Primeiro, a saúde mental não é ausência de doença e, portanto, a saúde mental tem que se fazer a vários níveis, nomeadamente ao nível da promoção da saúde, da prevenção da doença, do diagnóstico atempado e do tratamento adequado da patologia. Portanto, aquilo que, objetivamente, nós precisamos para dar melhores cuidados às populações, que é esse o nosso propósito, de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, de assistentes sociais, de terapeutas ocupacionais, porque não se trabalha em saúde mental só com uma classe profissional, é de mais recursos humanos. Precisamos menos de grandes investimentos técnicos, mas precisamos, objetivamente, de recursos humanos. E isso seria, obviamente, a resposta óbvia da grande melhoria. A aplicabilidade desta lei implica ela própria uma maior necessidade de recursos e é a grande, apesar de, enfim, eu costumo dizer que a saúde mental foi o único efeito secundário positivo da pandemia, tornou-se fashion com a pandemia, apesar de existir previamente. Enfim, aproveitemos essa possibilidade e dotemos de maiores recursos aquilo que são os nossos serviços, nomeadamente aquele pela qual tenho eu e temos nós todos que responder, que é o Serviço Nacional de Saúde. Em relação enfim, às questões, aos comentários colocados pela deputada Hélia Correia, é verdade que, e tem sido uma crítica levantada e suscitada várias vezes, a ausência do determinativo grave na expressão doença mental. Começar por dizer que a mim me agrada imenso, e acho que é uma conquista desta nova lei, mudar-se a expressão utilizada anteriormente, anomalia psíquica para doença mental. Sendo um bocadinho irónica, a anomalia psíquica pode ser uma psicopatia que nós a semana passada tanto ouvimos falar, nomeadamente nos abusos sexuais na Igreja, e não é uma doença mental, ok? Apesar do grave, não me choca nada que o grave seja acrescentado, mas acho que já está salvaguardado porque todas as linhas que se seguem à expressão de doença mental têm de estar cumulativamente presentes, mas não me choca rigorosamente nada que o grave seja acrescentado. Dizer também que o internamento involuntário, discordo que não esteja determinado, aliás, não estamos, repito mais uma vez, sim, ok, coloque-se nas definições iniciais, naquelas, no glossário, ok, acho uma ótima sugestão pôr também no glossário inicial, mas volto a referir isto que para mim, enquanto clínica, é muito importante. Não é o internamento, é o tratamento involuntário que pode ser feito com a aprovação desta lei, pode passar a ser feito como internamento ou como tratamento ambulatório. Os 88 milhões do PRR são, naturalmente, é a história do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Para quem anda nisto há muito tempo, e a última vez que tinha ouvido falar em milhões tinham sido 5 milhões em 2008, 88 milhões faz-nos ficar com os olhos do tio Patinhas. Se me disser que não chega, não chega. Mas, mais do que não chegar, a mim preocupa-me o facto do PRR ser, enfim, os proventos do PRR serem destinados a paredes e não a recursos humanos. Isto não é uma realidade para a saúde mental, é uma realidade para o PRR todo. Agora, também dizer-vos, e eu sou uma mulher crítica, mas honesta e otimista, ser psiquiatra em 2023 não é a mesma coisa que
ser psiquiatra em 1995, quando eu acabei o meu internato. E, portanto, houve, efetivamente, e agora, enfim, respondendo ao Sr. Deputado Pedro Frazão, houve, efetivamente, uma mudança brutal naquilo que é a realidade, quer da prevenção da doença, quer, sobretudo, do tratamento da doença mental, e nomeadamente da doença mental grave. Se outros exemplos, posso dar-lhe 500 mil exemplos, mas dou-lhe um muito recente, aliás, que está em curso, que é, finalmente, o acabar com os hospitais psiquiátricos. O Hospital Magalhães Lemos já está integrado no Centro Hospitalar Universitário de Santo António, que até mudou o nome para receber a integração do Magalhães Lemos, e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa está em vias de integração no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. Acabar com os hospitais psiquiátricos é uma conquista. Quando eu entrei em psiquiatria em 1991, eu escolhi fazer o meu internato complementar da especialidade no Hospital de Santa Maria, porque era o único hospital geral em Lisboa que tinha um serviço de psiquiatria. Tudo o resto eram hospitais psiquiátricos. E, portanto, há, de facto, um caminho brutal já feito. Há imensas carências, mas eu quero também chamar a atenção que o que estamos aqui a discutir hoje é a Lei de Saúde Mental, porque os aspectos organizativos e de funcionamento dos serviços estão plasmados no Decreto-Lei 113/2021, que, felizmente, e enquanto membro da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental e enquanto Coordenadora Regional da Saúde Mental do Alentejo, garanto-lhe que estão efetivamente a andar. E, portanto, se é preciso muito mais, a verdade é que em 2 anos foram criadas já 20 equipas comunitárias de saúde mental, coisa que não tinha acontecido nunca. E isso significou a contratação de novo de profissionais, como não tinha acontecido até aqui. Depois, relembrar-lhe que o Plano Nacional de Saúde Mental não era uma lei, não foi cumprido, em grande parte responsabilidade da Troika, há que o assumir, e da gestão daquilo que foi essa realidade, mas não é uma lei. E, portanto, não me agrada ouvir, até porque acho que é injusto, e sobretudo injusto para quem está no terreno a dar o litro, que as leis enfim, são palavra morta e não têm vindo para o terreno. Não consigo também deixar de lhe dizer que é preciso alguma atenção em relação ao uso da desgraça alheia, e as taxas médias de suicídio em Portugal estão abaixo da média europeia, estão felizmente muito abaixo. O suicídio é um comportamento, não é uma doença, portanto, nós temos que prevenir comportamentos, mas felizmente, e isso agrada-me imenso, não é. Um suicídio é um problema de saúde pública pela inevitabilidade, por não haver amanhã. Mas numericamente é felizmente um fenómeno raro, e Portugal não tem taxas de suicídio. Aliás, há uma zona que o deputado João Dias bem conhece, que é o Alentejo, e em particular agora também o Alentejo, o Norte Alentejano, sim, e que eu acho que merecia efetivamente um estudo real de quais são, enfim, os fatores concorrentes para este comportamento. Mas não façamos da bandeira do suicídio um drama nacional, porque ele não é. Depois dizer também que ter sintomas depressivos não é a mesma coisa que ter uma doença depressiva. Nós ficamos extraordinariamente tristes, aborrecidos e até chorosos se nos acontece alguma coisa de mal. Como ficamos contentes, alegres e aos pulos quando nos acontece alguma coisa de bom. E isto não faz o diagnóstico de uma perturbação depressiva nem de uma depressão maníaca, nem do episódio maníaco. Portanto, vamos separar aquilo que é doença daquilo que não é. Depois, enfim, a doutora Graça Freitas com certeza queria alguma coisa sobre este assunto, mas não foi nem por incapacidade nem por incompetência que o Programa Nacional para a Saúde Mental saiu da DGS enquanto programa prioritário. Os programas prioritários da DGS são programas com poderes consultivos, são organismos com poderes consultivos, e exatamente para ir ao encontro daquilo que são os normativos internacionais e as indicações da Organização Mundial
Mundial de Saúde, era preciso uma estrutura com poderes executivos. E foi essa a razão pela qual saiu. Não teve rigorosamente nada a ver, nem com incompetência, nem com incapacidade. De resto, o coordenador do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde é o atual coordenador da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. E, portanto, o que houve, de facto, foi uma real aplicação em Portugal daquilo que são as regras internacionais. Depois, em relação àquilo que foi, enfim, que foram os comentários do deputado João Dias, eu reforço, e sei bem como o deputado João Dias conhece uma realidade má, que, felizmente, no que diz respeito à saúde mental e no que diz respeito especificamente à sua terra, é substancialmente diferente do que era há 10 anos. Quando eu cheguei a Beja, a 19 de novembro de 2013, havia um psiquiatra reformado e uma prestação de serviços de 16 horas, e neste momento existem 6 psiquiatras com contratos individuais de trabalho e um internamento aberto no único capital distrito que não tinha internamento. Portanto, de facto, há coisas que foram feitas, e eu reforço, nós hoje não estamos aqui a discutir organização de serviços. A organização de serviços é o 113/2021, estamos, de facto, a discutir uma lei de direitos humanos, e, por ser uma lei que fala dos direitos humanos, tem inevitavelmente que falar do tratamento involuntário. E, obviamente, que, não sendo eu uma judicialista, percebo que não há possibilidade de se determinar uma lei sem este aspecto judicialista, e que a lei existe para defender as pessoas. E julgo que... só mais uma questão também me parece importante e prática. Não são necessárias, não há nenhum tipo de diferença entre um internamento involuntário e um internamento não voluntário, em termos de tempo de duração. Os internamentos de que estamos a falar são internamentos agudos, são internamentos que se destinam, como noutras especialidades médicas, a controlar uma descompensação aguda. E a descompensação aguda é igual num internamento voluntário ou num internamento involuntário. O que os distingue não é nem a intensidade, nem o que os distingue de facto é a consciência mórbida, a consciência crítica do estado de doente, e aceitar ou não aquilo que são as necessidades de tratamento e perceber e concordar com elas. E, portanto, termos uma estratégia para poder ajudar. É sempre nesta perspectiva. Agora, o tempo é exatamente o mesmo. Eu não sei se... Doutora Graça Freitas, não sei se quer complementar, se não passamos à segunda ronda. Doutora Ana Matos Pires, por favor, desliga o microfone. Não, eu creio que a doutora Ana Matos Pires foi bastante clara, e agradeço ter feito a ressalva que, de facto, não considero que tenha havido nenhuma incompetência, nada, até porque as pessoas foram as mesmas. O que mudou foi o âmbito, e passou a ter mais poder, e poder executivo, e é isso que interessa neste caso para resolver um grande problema, para continuar a resolver, que tem vindo a ser resolvido, para utilizar expressões mais do Alentejo, tem vindo a ser resolvido. E, portanto, não estando ainda totalmente, enfim, como nós gostaríamos, de facto, eu também, que tenho memória e que ando há 42 anos e pouco nestas lides e nestas vidas, e que, não sendo especialista, sou observadora da realidade, também noto que, de facto, a nossa realidade hoje, felizmente, era incompreensível que assim não fosse, não sendo a ideal, é, de facto, muito diferente e muito distinta. E esta proposta de lei, creio que vai contribuir para continuar a fazer-se um caminho no bom sentido. Depois, a operacionalização são as questões dos recursos e como é que eles vão ser utilizados, e também considero aqui que a verba do PRR é uma boa alavanca para, de facto, poder dar um impulso diferente. Depois terá que haver outro tipo de continuidade, outro tipo de financiamentos, mas é muito importante, é uma verba que não é de menos importância. Obrigada. Obrigada, Sra. Doutora. Vamos passar então à segunda ronda. Como sabem, dispõem de 1 minuto. Agradeço que sejam o mais concisos possíveis. Grupo Parlamentar, Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Mais uma vez agradecendo a vossa presença e a parte que eu pude ouvir, mas ouvirei toda a seguir. Queria só fazer um comentário dizendo que realmente esta é uma lei de direitos, liberdades e garantias, de direitos humanos,
e custa-me um pouco ouvir o argumento de que se vale a pena fazer a lei se depois não houver meios. É um pouco como dizer, está uma pessoa condenada a uma pena de prisão de 8 anos, mas tem dificuldade em encontrar casa quando sair da prisão e, portanto, vamos mantê-la na prisão. É o tipo de argumentação que levaria a que deixássemos pessoas presas porque não têm capacidade de socialização e, portanto, uma pessoa não pode estar... Sr. Deputada, agradeço. Uma coisa são à parte, outra coisa é impedir a Sra. Deputada... É que o Sr. Deputado não faz um à parte, continua a falar, o que impede a Sra. Deputada de ser ouvida. Sr. Deputado, agradeço que deixe usar da palavra quem está a usar. Não está, Sr. Deputado, não está. É que o Sr. Deputado não faz só à parte, impede as pessoas de serem ouvidas quando estão no uso da palavra. Faz favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada, não entre em diálogo, por favor, faz favor. E como eu estava a dizer, nós até podemos admitir, quando olhamos para direitos fundamentais diferentes, que todos tenhamos o direito ao ambiente e que não seja possível garantir um pleno direito ao ambiente por razões que conhecemos, mas não podemos admitir que todos tenhamos direito à liberdade e que alguém esteja privado da liberdade quando não há razões para estar privado da liberdade. E, portanto, isto é mesmo uma lei de direitos humanos, de direitos, liberdades e garantias. E houve mesmo uma avaliação da lei anterior e hoje é para nós muito difícil de aceitar que alguém não possa ter a opção, como explicou também a deputada, a psiquiatra Ana Matos Pires, que a própria psiquiatra ou psiquiatra não possa ter a opção de tratamento ambulatório, que não possa haver diretivas antecipadas de vontade, que não possa, que um doente, por ser doente, perca totalmente a sua capacidade de participar no tratamento, de ver protegido o seu património, de definir quem é que quer que o represente. E, portanto, esta é mesmo, esse o comentário que queria dizer, uma lei de direitos, liberdades e garantias, e esses direitos, liberdades e garantias têm de ser consagrados. Obrigada, muito obrigada. Deputada. Peço a palavra, Sra. Presidente. Para uma interpelação, faz favor. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu quero apresentar um protesto veemente quanto à sua condução dos trabalhos, porque a única coisa que eu disse foi dizer 2 frases, disse a primeira frase, tinha pouco mais do que 4 ou 5 palavras e repeti a frase. No meu entender, isso não é impedir ninguém de falar, Sra. Coordenadora. Portanto, os à-partes são regimentais, dizer 2 frases enquadra-se perfeitamente dentro da figura regimental do à-parte, não é impedir ninguém de falar, ninguém tirou a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira. A Sra. Deputada Isabel Moreira tem uma enorme capacidade de oratória, tem muita prática parlamentar, e, portanto, dizer 2 frases seguidas não é de todo em todo impedir a Sra. Isabel Moreira de falar. Portanto, discordo em absoluto da sua avaliação da situação. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, está no seu direito de discordar e eu estou no direito, sou eu que estou a dirigir os trabalhos, de os dirigir como acho, é a parte subjetiva. De facto, se fosse para ser tudo igual, estaria aqui um relógio e não uma pessoa a dirigir os trabalhos. Portanto, vamos continuar. Eu peço desculpa por esta interrupção, senhoras deputadas e senhores deputados e aos nossos convidados. Vamos então vou dar então a palavra ao senhor deputado do Chega. Do PSD. Desculpe. Desculpe, está estragado, exato. É que de facto não sou um relógio. Faz favor. Se calhar se fosse um relógio suíço era mais fácil, não é? A precisão, mas sabe que quando há sentimentos as coisas são diferentes. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, não há qualquer problema. Nesta fase final da audição, permitam-me agradecer à Sra. Doutora Graça Freitas e à Doutora Ana Matos Pires, desde já, os contributos que nos deram ao longo desta audição. Dizer que, naturalmente, para o PSD a humanização desta lei é fundamental, mas continuamos a insistir que precisamos de recursos. A doutora Ana Paula falou na questão dos recursos humanos. Se nós não tivermos recursos humanos para ter a aplicação desta lei no terreno, é importante termos a lei, mas precisamos que realmente ela chegue a quem mais precisa, às pessoas. A deputada Isabel Moreira falava há bocadinho na questão da avaliação do impacto
da lei anterior. Eu não posso deixar de referir, porque nós recebemos já há relativamente pouco tempo o parecer do Conselho Superior de Magistratura, que no parecer, e passo a citar, diz que a proposta de lei se mostra desacompanhada de qualquer avaliação de impacto de alterações propostas, não se vislumbra os fundamentos claros da necessidade de reparação da organização e por aí fora. Muitas das vezes, quando há dúvidas, ou os partidos políticos ou as entidades levantam quanto à avaliação, é porque a própria lei não vem e nós desconhecemos essa avaliação de impactos. E para concluir, Sra. Coordenadora, permita-me, a doutora Graça Freitas falou aqui que esta lei pretende dar voz à envolvente familiar próxima. Permita-me, a lei anterior já, em alguns artigos, já o permitia, e se formos ver o artigo 26 da confirmação judicial e comparando com o artigo 32, e pegando também no parecer do Conselho de Magistratura, dizer que, por exemplo, eles no número 5 alertam-nos para o facto de cair sempre que possível, e isto falando na questão do apoio familiar, isto porque cria aqui a dúvida que é, se a pessoa não tiver capacidade de decidir, em que é que ficamos? Para concluir, para concluir, e leio só para conseguirem perceber que a decisão é igualmente comunicada ao internado e ao familiar mais próximo, que com ele conviva ou a pessoa que vive com o internado em condições análogas às dos cônjuges, bem como ao médico assistente, sendo aquele informado dos direitos e deveres processuais que lhe assistam, e cai a expressão sempre possível. Quer isto dizer que vamos ficar aqui em situações que não vamos ter ninguém que o possa decidir. Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor. Obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Doutora Ana Matos Pires, eu disse há pouco que, de facto, a taxa de mortalidade de suicídio em Portugal era 9,5% em 2019 e que os números eram muito altos e que isso devia ter aventado e que isso devia ter Muito obrigado. E que isso devia ter feito soar as campainhas do Governo e de quem estava no comando, e continua a dizer o mesmo, apesar da doutora dizer que compara abaixo da média europeia, as mesmas taxas de suicídio por sexo e por países, números da OMS, portanto taxas para cada 100 mil habitantes, temos Portugal com 9,5%, mas comparamos com Espanha, que tem 5,3%, com a Itália, que tem 4,3%, e com a Grécia, que tem 3,6%. Portanto, números menos de metade dos números portugueses, e, obviamente, que isto devia ter feito soar as campainhas. Apesar de estarmos abaixo da média europeia, eu acho que nos temos que comparar sempre com os melhores cenários e não com os piores cenários. Também gostava de sublinhar aqui que, de facto, como a própria doutora Ana Matos Pires disse numa entrevista sua ao JN em setembro de 2021, vou citá-la, o isolamento é certamente importante, mas é na precariedade brutal de recursos humanos que coloco o acento tónico. E apesar de terem sido feitas, e disse muito bem, e portanto nós acompanhamos essa sua preocupação, porque de facto o número de profissionais de saúde recomendados para internacionalmente numa população é de cerca de 20 profissionais para cada 100 mil habitantes, e o que temos em Portugal é, pelo menos os números que eu consultei, últimos é 9,6, portanto estão a menos de metade dos profissionais. E temos infinitas listas de espera, doutora. Portanto, em Portugal existem crianças à espera de 6 meses por uma consulta de pedopsiquiatria, adultos à espera de 3, 4 meses por uma marcação de uma consulta profissional na área, e falando novamente das taxas de suicídio, como é coordenadora da região do Alentejo, sabe perfeitamente que aqui então a taxa é ainda para mais do dobro, e portanto do que a nível nacional, e portanto o nosso ponto, e volto a fazer a pergunta, é que como é que nós podemos ter a certeza se esta lei vai ser realmente implementada, não só durante a implementação do PRR, mas depois mais além. E já tivemos aqui também vários especialistas que nos vieram dizer que mesmo estas equipas multidisciplinares que estão previstas no PRR não são ainda suficientes, e que também não serão distribuídas pelas ARS de acordo com a maior necessidade territorial destas equipas. Muito obrigado. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias, por favor, apelo à sua concisão. Muito rápido, também não posso ficar até ao fim, e desde já agradeço a compreensão dos nossos convidados. Muito rapidamente, temos a dizer o quê? Os direitos da pessoa com necessidades de cuidados de saúde mental não podem ser diferentes das outras pessoas com outras patologias.
Contudo, também esta lei centra-se, como dissemos, e esta lei centra-se muito no tratamento involuntário, independentemente de ter um outro conjunto que é importante. E as palavras, também partilho da mesma opinião que a doutora Ana Matos Pires aqui deixou, as palavras, os conceitos são importantes. E o conceito de perigo é um conceito que está aqui com uma dimensão e uma prevalência muito grande. Ou seja, na ótica da lei, o risco para o próprio ou para terceiros de bens patrimoniais ou pessoais, de risco, em termos de perigo, é que pode ser mais determinante e não uma medida porque estamos a falar de pessoas que não têm insight, não têm capacidade de juízo crítico, não é? Para poder, tem que alguém tomar a decisão para o que é melhor para ele, independentemente depois de todas as outras questões que estão aí adiante na lei. Mas esta questão do conceito de perigo, ou seja, há um comportamento que pode vir a definir o tratamento, e isso nós temos aqui uma apreciação que se calhar não será tanto por aí, mas as condições clínicas. Muito obrigado. Muito obrigada. Então agora para responder, faz favor. Obrigada. Eu passava então à doutora Marta. Muito bem, então agora distraí-me bastante mais, estou menos organizada na sequência das respostas. Se calhar ia começar ao contrário, ia começar exatamente pelo deputado João Dias, até porque tem de sair. Atenção, não se pode dizer que estas pessoas não têm insight, estas pessoas podem estar numa situação de descompensação e não terem consciência crítica naquele momento, porque não é a doença psiquiátrica que dá a falta de insight total. Eu já estive com uma perturbação depressiva e mantive passível com necessidade de tratamento e mantive sempre o meu insight e a minha capacidade de decisão. O sofrimento é que era de facto muito maior do que ele que tinha quando não estava deprimida. A questão do perigo, sim, eu sou uma mulher da clínica, não sou uma mulher das leis e, portanto, o perigo do ponto de vista normativo é diferente, naturalmente, do risco. E é isso que nós avaliamos e avaliamos clinicamente. E avaliamos através de uma anamnese, de um exame psicopatológico na altura e dos dados todos que podemos ter ao nosso dispor. De facto, esta lei, para além do tratamento involuntário, fala e aponta para um outro aspecto que me parece muitíssimo importante, que é o ajuizar das medidas coercivas que os próprios técnicos podem e devem implementar. Toda a gente se lembra do voando sobre o ninho de cucos, aquilo era uma realidade, ou da Casa Amarela, portanto, aquilo existia mesmo, não é? E, felizmente, não estamos nessa fase, mas com certeza que haverá pessoas dentro dos técnicos que evoluíram mais e outras evoluíram menos. E, com certeza que eu prefiro que um técnico que esteja no internamento seja passível de ser observado, vigiado, para não amarrar à cama alguém que não precisa de uma contenção física. E, portanto, aqui a avaliação da intensidade da medida coerciva face à realidade da situação clínica também é um aspecto muito importante. Para já não falar, e estou a falar com o senhor enfermeiro, para já não falar das implicações físicas, por exemplo, de uma situação de uma contenção física, com riscos cardiovasculares importantes, hemorrágicos, enfim, sabemos isso, não é? Portanto, efetivamente não é um ensaio. Por outro lado, eu julgo que a paternalização do doente é sempre qualquer coisa que, seja ele qual for, é qualquer coisa que me faz imensa impressão. Enquanto médica, sou incapaz, absolutamente incapaz, de tratar por tu alguém que me entra na sala onde estou a fazer consulta ou de usar os tão habituais ó filha, ó querida. E não é por acaso, é que a pessoa que me vem procurar já está numa posição de inferioridade em relação a mim. E, portanto, eu tenho que ter uma preocupação acrescida
nessa não paternalização e no respeito por quem tem à frente. E, portanto, tudo isto é, de facto, também salvaguardar esta paternalização e esta falta, e esta perda de poder que a situação de debilidade, de doença, seja ela qual for, e no caso da doença mental por maioria de razão, uso também muitas vezes o mesmo exemplo, irão concordar comigo que se em vez das galerias da Assembleia da República tivessem sido ocupadas por um doente com o diagnóstico de hepatite C, a gratuitidade dos medicamentos não teria sido tão rapidamente, para a hepatite C, não teria sido tão rapidamente conseguida e provavelmente o doente psiquiátrico teria saído em ombros, tirado para a polícia porque era um esquizofrénico ou porque era um doente mental. Assim, houve ouvidos. E é isto que nós temos, de facto, que salvaguardar e temos que lutar para. Em relação voltamos, que a lei vai ser implementada, seguramente, eu sou uma cidadã que acredita na democracia e na justiça, e, portanto, a lei vai seguramente ser implementada. As dificuldades para a sua implementação, nomeadamente no que diz respeito aos recursos, claro que continuarão a ouvir-me a dizer o que disse em 2021, até ao fim da minha vida e até que isso seja verdade e seja para dizer. Agora, isso não exclui a obrigatoriedade e a minha certeza de implementação da lei. Só mais um aspecto, ainda em relação às taxas de suicídio, e isto, de facto, vou meter uma cunha, provavelmente era um assunto importante para a Assembleia da República, enfim, arranjar uma bolsa para se estudar o fenómeno da suicidalidade em Portugal. Curiosamente, compara com o sul da Europa e não com o norte, porque as pessoas do norte da Europa, com muito melhores condições de vida, matam-se muito mais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, naturalmente, não sei se são essas interpretações, esses achismos sobre esta temática é que não podem continuar a acontecer. Toda a gente acha muita coisa, ninguém objetiva nada. E, portanto, apesar de tudo, também é verdade, não sendo eu matemática, que quando um fenómeno é raro, basta uma pequenina variação para, em termos percentuais, as coisas dispararem. E, portanto, não se deve avaliar taxas de suicídio, em menos, não se devem avaliar, tecnicamente, estou a falar como técnica, avaliar taxas de suicídio e não comportamento de suicídio em períodos pequenos, os períodos temporais devem ser no mínimo 3 anos, mas desejavelmente 5, porque qualquer variação para cima e para baixo pode nos trazer interpretações erradas daquilo que é a verdadeira situação. Também só uma última palavra em relação à avaliação do impacto. Desconheço, de facto, estudos de avaliação do impacto da lei anterior, mas conheço duas coisas. Primeiro, conheço obrigações assinadas por Portugal perante organizações internacionais. Conheço os resultados pouco simpáticos da visita da Comissão de Tortura a Portugal há uns anos largos atrás e da ameaça de pesadas multas se essas condições, nomeadamente no que diz respeito às unidades forenses de saúde mental, não forem alteradas, e bate com esta lei porque mete os doentes inimputáveis e presos. Portanto, essas eu conheço, efetivamente. E conheço outra coisa que a mim me diz muito. Conheço os dados anuais da CAERIC, da Comissão de Acompanhamento da Lei, e sei que há serviços neste país que têm taxas de 13% de internamento compulsivos e outros que têm taxas de 44%. Ora, num país tão pequeno, isto quererá seguramente dizer alguma coisa e mostra a necessidade de mexermos em alguma coisa. Muito obrigada. Então, eu vou-lhe dar a palavra, obviamente, mas queria só lembrar que falta 5 minutos para começar o plenário. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Corredor. É muito rápido. Era só para pedir a distribuição aos Srs. Deputados e às doutoras da referência bibliográfica na qual me baseei para dizer os números da comparação com o sul da Europa. Penso que é uma realidade europeia mais semelhante à nossa, e a referência bibliográfica é GHO by Category, Suicide Rate Estimates, Age Standardized Estimates by Country. É uma publicação da WHO, portanto, da Organização Mundial da Saúde. Eu vou distribuir aos serviços da Comissão e pedir, por favor, que fosse distribuído. Muito obrigado. Muito bem.
Senhoras e senhores deputados, doutora Graça Freitas, doutora Ana Matos Pires, muito obrigada. Foi, de facto, uma reunião muito interessante, muito esclarecedora. Queria só dizer que há possibilidade ainda, se assim o desejarem, de enviarem por escrito mais algum contributo, que para nós é sempre muito importante, mas agradecer pela forma como nos ajudaram, e é sempre com imenso gosto e interesse que eu os ouço. Muito obrigada a todos, senhoras e senhores deputados. Está terminada a nossa reunião. Sim, rapidamente não sei, mas vamos tentar.